Eu estou na NVI hoje, viu, meninos? Aleluia. Muito bem. E proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Pode seguir. Até o 5. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Pode seguir. Com ele tocou a minha boca e disse: veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei? E quem irá por nós? Eu respondi: aqui eu ouvi a voz do Senhor reclamando quem? Eu quero... Tirou antes de terminar a ler, viu, irmãos? Eu estava no... Então ouvi a voz do Senhor clamando: a quem enviarei e quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou. Envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo, escute com atenção, mas nunca entenda. Observe bem, mas jamais perceba. Amado do Senhor, esse foi o chamado de Isaías. Todas as pessoas que têm um chamado, ninguém tem um chamado de uma hora para outra. Isaías foi um homem escolhido, nasceu para essa função. E chegou o momento dele ser chamado para tomar posse de algo, começar algo grande com o Senhor. E conhecer a Deus leva-nos imediatamente a conhecermos e prostrarmos até Ele. Não tem como conhecer a Deus e Deus não lhe conhecer. E quem conhece a Deus se prostra a Ele. Não tem como dizer: eu conheço Deus, Deus é o meu Pai. Mas se Ele é o teu Pai, você tem que se prostrar a Ele, em adoração, em espírito e em verdade, sem reserva, sem se preocupar, porque Ele é o teu Pai. É muito simples isso. Isaías 7, versículo 10 a 16. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia de novo aqui. Quem tem Bíblia aí, dá um glória a Deus. Quem não tem também pode dar um glória a Deus e compre uma. Aleluia. Muito bem. Vamos começar no versículo 10. Isaías 10, 16. Aqui já deu. Obrigada. Por isso, soberano Senhor dos exércitos enviará uma enfermidade devastosa de Isaías capítulo 7. Eu falei 10, foi? Desculpa aí. Do 10 a 16. Está escrito assim: disse ainda o Senhor a Acais:
versículo 10. Coloca no 10, meu filho. Amém. O Senhor disse ainda a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Acaz, porém, disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: ouça agora, descendente de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e a chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. 16. Mas antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Só até o 16. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Já estava apontando, é uma profecia para o futuro, já se preparando para a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. E nós precisamos, esse livro, ele é um livro muito profético. Ele é profético, e aqui ele está falando da profundeza, daquilo que é milagroso, das maiores profundezas, que seja das alturas mais elevadas. De algo, se vai pedir algo para Deus, você tem que se elevar à altura para que possa alcançar. Se você vai pedir a misericórdia de Deus, você tem que estar numa altura apropriada para pedir a misericórdia. Se você vai orar, você tem que estar com o seu coração quebrantado, com a sua vida quebrantada, para que você possa alcançar a misericórdia. Se você quer orar por alguém que está doente, você tem que orar, se prostrar diante de Deus, e para que aquela pessoa seja curada. Se você quer orar para uma restauração familiar, você tem que estar na altura de ser seu próprio intercessor, e para poder fazer essa petição. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que só Ele pode resolver. Não é como nós queremos, não é empurrando de qualquer jeito. A palavra de Deus nos leva a ter um momento maravilhoso com Ele, e também Ele nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. Este homem, ele no versículo 9, de 1 a 7, por favor, meu filho, coloca aí, por favor. Há cerca de 700 anos, Isaías fala da concepção virginal do ministério messiânico, que já estava falando da vinda, de como Jesus ia ser concebido. Ele há 400 anos antes disso acontecer, antes de Jesus vir. Então esse homem, ele realmente, a gente fala, foi o João Batista que veio primeiro. Não, Isaías veio primeiro.
anunciando Jesus. E anunciando a virgem, que ele nasceria de uma menina virgem. Vamos lá? De 1 a 9, de 1 a 7. Só para a gente, os irmãos não ficar aí perdidos. Isaías 9. Só voltando aqui um pouco. Por isso o Senhor não terá nos jovens o motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucura. Apesar disso tudo, a ira deles não se desviou, sua mão continua erguida. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que apesar de tudo, ele não vai poupar nem mesmo o jovem, nenhum, porque ele precisa que todos se rendam. Hoje o que nós estamos vendo? Jovens preocupados com eles mesmos, com as coisas deles. Jovens que não quer ainda se entregar totalmente para as coisas de Deus. Nós conhecemos muitas pessoas que levam a sério as coisas de Deus. E aqui ele está falando também a respeito de tudo aquilo que nós precisamos fazer daqui para frente. E quando ele pede, com toda a misericórdia de Deus, aqui, quando ele se prostra diante do Senhor, e quando ele diz, lá em Isaías 6,3, quando ele chega perto da presença de Deus, ele começa a proclamar uns aos outros, todos que estavam perto dele, e ele começa a dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E é isso que nós temos que ver, que aonde você está, toda a terra está cheia da glória de Deus. Proclamava, pode deixar aí, meu filho, por favor. E ali eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Sabe o que foi que ele viu ali? Os serafins, os próprios anjos desceram, e ali começou eles dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Ali ele estava proclamando, declarando quem é o Senhor naquele momento. Imagine para um homem que que já tinha muita experiência com Deus, ver anjos serafins para poder lhe dizer algo tão importante. E ali foi muito importante mesmo. Eles proclamavam uns aos outros, dizia que ele era santo. Aonde eu quero chegar é que você, dentro da sua casa, antes de sair para o culto, você é um adorador. Você não vem aqui cultuar, você vem adorar, em espírito e verdade. O culto já está ali dentro de você, já no seu devocional pela manhã, não sei se é de noite, se é de madrugada, a sós com Deus. E aí,
E o interessante é o que ele diz aqui ao rei Acais: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, que seja das alturas mais elevadas. Nós, às vezes, não recebemos porque pedimos, não sabemos pedir para Deus. A primeira coisa que tem que pedir é que Ele venha até nós. O Pai Nosso diz: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade aqui. Que no céu seja selado o que eu estou pedindo. Jesus ensina essa oração. Ele nos ensinou essa oração. Que toda oração que formos fazer é baseado nessa oração modelo. Senhor, seja feita aqui na terra como é no céu. Como é no céu, irmãos? Adoração o tempo todo. Na presença dEle. Os anjos, os serafins. Lá não tem os apóstolos, os 12 apóstolos. Tem muita gente lá. Não tem muita gente lá. Mas os adoradores ali, os anjos, milícias de anjo, o adoram em espírito e em verdade. O adoram. Depois vamos ver os apóstolos lá. Isaías 11, versículo 1. Eu quero falar também a respeito do reinado do milênio, a queda da Babilônia. E eu quero entrar aqui em Isaías 11, de 1 a 10. Abra sua Bíblia, porque em casa você vai ter que passar e estudar na sua célula. Eu até recomendo você estudar esse livro. O ramo surgirá de um tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, e o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Aleluia. Mas com retidão julgará os necessitados, e com justiça tomará decisões em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com um sopro dos seus lábios matará o ímpio. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com os cordeiros, o leopardo se deitará com o bode e bezerro. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. Há 400 anos depois, há 700 anos depois, foi que veio esse Redentor chamado Jesus de Nazaré. Ele estava ali proclamando, dizendo quem era ele. Quem é ele? Então ele estava ali falando. Por isso que o ministério dele foi um ministério messiânico, como o de Jesus. E esse é o reinado do milênio. A queda da Babilônia seguirá após ele subir.
onde houve realmente, onde vai haver ainda muitas coisas, ainda vai acontecer. E o reinado do milênio é essa queda da Babilônia. Tem até uma música evangélica que canta: Babilônia não é o nosso lugar. Nós já fomos resgatados desse lugar. Babilônia será destruída, está falando da terra, disso. E o fim, Isaías 13, versículo de 1 a 7. Por favor, quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia. Já estou quase terminando, viu? 13, de 1 a 7. A advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levante uma bandeira no topo de uma colina, desnuda e grite a eles. Façam-lhe acenos com a mão para que entre pelas portas dos nobres. Eu ordenei aos meus santos, também convoquei os meus valentes para a minha ira, os que exultam na minha majestade. Há um barulho nos montes como de um povo numeroso. Há uma gritaria entre os reinos e as nações estão reunidas. O Senhor dos exércitos passa em revista um exército para a guerra. Eles vêm da terra, de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor as armas da sua ira para destruir todo o país. Chore, pois o dia do Senhor está perto. Ele virá como destruição da parte de Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficaram trêmulas e o coração de todos os homens derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão e se contorcerão como uma mulher em trabalho de partos. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em chamas. Veja, o dia do Senhor está perto. Dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei os orgulhosos dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro que o ouro de Ofim. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar. Diante da ira do Senhor dos exércitos no dia do furor da sua ira. Lá em Apocalipse, aqui está falando de algo que ainda vai acontecer antes do julgamento. Irmãos, a igreja precisa saber disso. A igreja precisa entender por que Jesus veio. A igreja precisa rever algumas coisas. A igreja tem que correr mesmo para Jesus. A igreja precisa entender o que Ele realmente veio fazer.
E o fim a queda da Babilônia é isso que ele está falando. E o fim do sistema satânico neste mundo. Apocalipse 18, versículo de 1 a 8. E por último, só o versículo 23 e 24. Apocalipse 18. Capítulo 18, de 1 a 8. Depois disso vi outro anjo descendo dos céus. Esse tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ele se tornou habitação de demônios e guarida de todo espírito imundo, de toda ave impura e de toda fera impura. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os negociantes da terra se enriqueceram por meio do poder da sensualidade dela. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saia dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Distribua-lhe na mesma moeda, pague-lhe em dobro pelo que fez. Misture para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Faça que ela sofra tanto tormento de tanta aflição, como a glória que a sensualidade a que ela se entregou. No seu coração, ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei aflição. Irmãos, é assim que muita gente pensa: eu não serei tocada, isso não vai acontecer comigo. Acontece com qualquer pessoa, mas comigo não vai bater na minha porta. Eu posso aprontar o que eu quiser, não vai acontecer nada. Eu estou vivo, por isso eu não tenho que ter temor nenhum, não tenho que ter medo. E aqui está falando de uma igreja pervertida, de um povo que pratica coisas que Deus abomina. Sutilmente vai fazendo as coisas. E esse sistema, um dia eu até ouvi isso de alguém ministrando, falando desse capítulo, desse livro, e até falando que isso aí não é nós os evangélicos. Está falando: sai dela, povo meu, é para sair lá da maior igreja do mundo, os católicos. Então não é isso que Deus... Tem muita gente hoje, irmãos, que estão lá, que são santos, que buscam, que tem temor. Eles não perderam o temor. Nós não sabemos com certeza quem vai. Estamos lutando para ir. Estamos lutando para ser santo. Estamos fazendo de tudo, renunciando tudo para ser santo. Para entrar nesse lugar. O 23 e o 24, meu filho, os últimos versículos, por favor.
desse capítulo 18. Só os dois. Nunca mais brilhará em você a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirá em você a voz do noivo e da noiva. Os seus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Sabe quando a pessoa está matando um profeta? É quando ele destrói a imagem dele. Está matando esse profeta. E aqui está falando do sangue de profeta mesmo que morreram. Aqui está falando de todos os apóstolos que foram assassinados. Só ficou um, que foi João, que morreu bem velhinho na prisão. Aqui está falando dos outros que seguiram morrendo. De Estevão, que foram assassinados. Aqui está falando dos que estão morrendo no nosso tempo. Estão sendo enterrados vivos porque proclamam o Evangelho. Centenas de cristãos estão sendo ceifados todos os dias. E aqui ele está falando desse sangue que esse mundo satânico, eles estão querendo calar a boca do povo de Deus. Nunca se viu no Brasil tanta perseguição com evangélicos, como estamos vendo hoje. E aí, quando eles pensam que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes, aleluia. Quando eles pensam que nós estamos cedendo, aí é que nós estamos indo para cima, com oração. Não com pau, nem com briga, nem com discussão. Esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é quebrantamento, coração quebrantado. Esse fim do sistema satânico deste mundo, ele está chegando o tempo de findar mesmo. E no momento que findar, irmãos, é a hora que o Messias vem. Lá em Isaías 53, está falando de Jesus, o sofrimento do Messias. Isaías 53, de 1 a 12. Põe aí o penúltimo versículo, meu filho, por favor. A descrição mais perfeita da crucificação feita de 7 anos antes de Jesus ir para a cruz. A descrição narrada por esse profeta Isaías, antes de Jesus vir, 700 anos. É uma das descrições mais perfeitas, que foi a crucificação de Jesus. Então a palavra do Senhor aqui, de 1 a 12, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado no braço do Senhor? No braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto terro e como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado do sofrimento.
como alguém de quem os homens escondessem os rostos, foi desprezado, e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Isaías aqui falou tudo, viu, sentiu e falou tudo o que ia acontecer com Jesus por nós. Ele fez tudo isso por mim e por você. Aleluia. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor por isso. O 55, capítulo 55, de 1 a 9, eu encontrei, terminando aqui a mensagem, eu encontrei algo o que diz aqui. Cinquenta e cinco, de 1 a 9, por favor. Convite aos sedentos, venham todos vocês que estão com sede, venha às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venha, compra e coma. Venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escute-me e coma o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com mais fina refeição. Dê-me ouvido e venha a mim, ouça-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, aleluia. Minha fidelidade prometida a Davi, veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder, governante dos povos. Com certeza você convocará nações
que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você o esplendor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a Ele para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para eles, sem regarem a terra e fizerem brotar e florescer, para ela produzir semente para semeador, o pão e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, aleluia, mas fará com que eu desejo e atingirá propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Do lugar do espinheiro crescerá pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá multa. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Esse sinal, essa palavra, ela não será destruída. Nós viveremos isso, porque Deus enviou Jesus, mas Ele já tinha anunciado, Ele já tinha falado para um profeta humilde, um homem escolhido. Quando Deus perguntou: quem enviarei? Ele disse: envia, pode enviar a mim, eu vou, sou eu mesmo, é eu que vou. Então, Deus está perguntando a você: quem eu vou enviar para anunciar o meu evangelho ainda aqui? Quem são os apaixonados, os obedientes? Quem enviarei? Todas as pessoas que dizem sim para Jesus, Deus prepara. Talvez você está dizendo assim: não, eu não estou preparado. Esse homem também não estava preparado. Não estava preparado. Por isso que ele diz: vinde, buscai o Senhor, vós que tendes sede, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo de você ouvir esse vinde, mas não é o inde aqui, é vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Jesus. E nós precisamos ler a palavra. Pode vir, meus filhos. Nós precisamos ler a palavra e nos aprofundar dela. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos nos alinharmos mais com Ele. Esse ano eu vou bater na tecla, desde de julho para cá eu tenho falado sobre isso. A igreja tem que se levantar. A igreja tem que ser intercessão. Por sinal, quem se tem líder de intercessão aqui, coloque os seus liderados na lista de intercessão. Porque eles só vão ser intercessor
se eles participarem da quinta aqui. Nós estamos fazendo uma reforma para crescermos aqui. Igreja não anda sem intercessor. Igreja não anda sem intercessão. Nós temos que clamar. Os jovens precisam de intercessor aqui, orando por eles, para que esse culto cresça, para que a multidão venha. Todos os ministérios precisam de intercessão. E nós precisamos orar, mas eu oro em casa, irmãos. É oração aqui na igreja. É oração aqui. Quinta-feira, a igreja Moriá tem que estar junta, de pé, orando, clamando pela sua vida, pelas coisas que você quer em Deus, crescendo. Nós precisamos, é um culto da igreja na quinta-feira. E muitos, nós não temos célula na quinta-feira. Nós não temos. Se tiver, vai acabar hoje. Porque na quinta-feira, irmãos, é um culto da igreja Moriá. Assim como cresceu a Ágape, porque os intercessores de lá são daqui. É uma equipe que me segue daqui, que cresceram, aprenderam e estão lá, irmãos. São convidados para todos os eventos da Nova Aliança, eles são convidados para estar lá na intercessão. Porque são pessoas que estão lá há anos, orando, clamando. E nós precisamos orar e jejuar muito antes de chegar aqui na igreja. Aqui é um lugar, eu vou cultuar hoje. Não, eu vou adorar o Senhor. Ele já está dentro de mim, eu já estou cultuando Ele. Eu vou adorar com a igreja, a minha igreja. Eu vou me ajuntar na minha igreja. E lá eu vou cultuar um Deus vivo, todo-poderoso, que pode todas as coisas. Aleluia. Aleluia. E eu quero agora que os meninos adorem o Senhor. Nesse momento, como nós, tem aquele hino que a gente